Bom, pessoal, vamos bater um papo agora sobre urgências e emergências hipertensiva. Fórum Internacional de Medicina aí. Bom, pessoal, nós precisamos explicar alguns pontos importantes aí. O material dessa aula foi desse Fórum Internacional de Medicina e também dados do UpToDate, ok? Peguei alguns pontos sobre... Porque quando a gente fala em pressão alta, a gente tem que saber se é uma emergência, claro, se é uma urgência, dano de órgão-alvo, e se trata de uma pseudocrise hipertensiva, que são situações que o aumento dessa pressão é desencadeado pela dor. Cólicas, cefaleias, fibromialgias, ansiedade, abandono de tratamento. Nesse caso, o protocolo desse paciente é tratar o lado sintomático, analgesia, antivertiginosos, benzodiazepínicos. E nesse caso aí, claro, não tem sinais de órgão-alvo nesse paciente. Se é um paciente que de fato já está tendo danos, né? Por mais que seja uma crise de dor por uma cólica e está tendo influência de órgão-alvo, é claro que as medidas vai ser baixar essa pressão o mais rápido possível, né? Uma porcentagem de 15 a 20, 25% nas primeiras horas e depois fazer o tratamento endovenoso e tal. Bom, as crises hipertensivas se definem como um aumento brusco da pressão acima de 180 por 120. Porém, a pressão pode não estar acima de 180 por 120, só que alguns fatores me colocam essa situação em gravidade. Um paciente com trauma agudo na cabeça, sintomas de agitação, delírio, estupor, convulsões, distúrbios visuais, alterações neurológicas, hemorragias, né? Alguns achados de hemorragia, náuseas e vômitos persistentes, desconfortos ou dor no peito, um infarto, uma dissecção aorta, né? Uma dispneia relacionada a um edema agudo, aquela pessoa que já chega com essa panturrilha empedrada, aquele paciente que já estava há muito tempo imobilizado, situações de gravidez, né? Que a pré-eclâmpsia é considerado uma urgência e a eclâmpsia uma emergência, mas algumas situações então me fala a favor de que, independente se a pressão está maior a 180 por 120, é considerado uma situação de gravidade aí. Outras situações são medicamentos que podem produzir um estado hiperadrenérgico, como por exemplo cocaína, anfetamina, e aquela pessoa que interrompeu recentemente o uso de clonidina, isso pode gerar um rebote aí e uma pressão alta. Quais são alguns exames que a gente deve solicitar para avaliar órgão-alvo? Bom, a gente começa a pensar nos órgãos-alvos. Eletrocardiograma, pode buscando aí, claro, um sinal de uma pericardite, que pode estar aumentando essa pressão, uma insuficiência, uma síndrome coronariana aguda, um raio-x de tórax convencional, buscando uma dissecção, uma dilatação, né, do mediastino, a análise da urina, creatinina e ureia para ver como está a função renal, os biomarcadores para ver se tem lesão cardíaca, a tomografia computadorizada ou a ressonância vai me ajudar em situações em que tem uma retinopatia hipertensiva, tem náuseas, vômitos presentes. Uma tomografia ou uma ressonância do tórax ou transesofágico pode me ajudar a buscar uma dissecção da aorta. Entre as causas mais importantes, né, para uma situação em que pode aumentar a pressão, seria a falha de aderência ao tratamento, né? A falha de aderência ao tratamento, ou seja, não conseguiu aderir ao antihipertensivo, enfermidades endócrinas, renais, gravidez e intoxicação por drogas aí. Bom,
As urgências hipertensivas, pressão alta, sem sinal de dano em órgão-alvo aí. Nesse caso, pode corrigir em horas e não necessariamente esse paciente deve ficar hospitalizado, ficar em observação no pronto atendimento. Essa urgência e o tratamento pode ser oral e seguro reduzir aí em 24 a 48 horas, né? E é isso. O manejo de escolha é os IECAs, Enalapril, 10 a 20 mg via oral, tem o labetalol, tem o atenolol, tem alguns outros medicamentos, e o objetivo é redução de 20 a 25% dessa pressão, né? Porém, a diferença é que nós podemos reduzir, nesse caso, 10 a 20% na primeira hora e por mais de 5 a 15% nas próximas 23 horas. De forma que o alvo desse paciente é diminuir menor a 180 por 120 na primeira hora e menor a 160 a 110 nas próximas 23 horas, e somente algumas situações em que tem que abaixar muito essa pressão, mas essa é a regra, tá bom, pessoal? 10 a 20% na primeira hora, seguindo aí, né, e mais 5 a 15% nas próximas 23 horas. Algumas situações de urgência hipertensivas, de urgência seria as hipertensão pré-operatória, uma hipertensão severa associada a uma insuficiência cardíaca congestiva, angina estável, ataques isquêmicos, uma crise assintomática idiopática, alguns fatores aí então que pode estar relacionado a essa urgência. Bom, a emergência, nós temos dano em órgãos-alvos, sistema nervoso central, coração, rim. Para isso nós temos que pensar em algumas como é que é? Não, mas não é em português. Avaliações. Oh, Deus. Algumas avaliações neurológicas aí. Bom, cefaleia, náuseas, vômitos persistentes, alterações visuais, alterações numa resposta à ativação da pupila, uma hiperreatividade da pupila, Glasgow. Eu posso avaliar a retinopatia hipertensiva através do edema de papila. Então, alguns pontos aí dentro da avaliação neurológica. A avaliação cardiovascular, angina de peito, falta de ar, essa dor intensa, pode ser por uma síndrome coronariana aguda, pode ser por uma dissecção da aorta. Nesse caso, é sempre importante eletro e radiografia de tórax, buscando aí essas causas, né, tanto dissecção quanto uma síndrome coronariana aguda. A dissecção da aorta, né, é uma situação de uma emergência hipertensiva. No eletro pode encontrar elevação do segmento ST, ondas T invertidas e, claro, nós temos alguns exames, eco transesofágico, tomografia e o raio-x bom para ver essa dissecção da aorta. Para avaliação do sistema renal, o paciente tem ureia, creatinina, o paciente pode estar com oligúria, ele pode apresentar uma poliúria, uma hematúria, edema, astenia, tudo isso aí fala a favor de dano no sistema renal. Na fase aguda do derrame isquêmico, um acidente vascular isquêmico, algumas recomendações são diferentes aí, né? Se esse paciente está com uma pressão de 180 por 110, não é aconselhável baixar. Somente acima de 185 por 110 é que deve abaixar essa pressão naqueles pacientes que são candidatos à reperfusão. Ou somente preocupar com o acidente isquêmico se a pressão está maior ou igual a 220 por sistólica ou 120 diastólica, aqueles pacientes que não são candidatos à terapia de reperfusão. Ou seja, é um paciente isquêmico, vai fazer trombolítico, vai fazer reperfusão, a pressão dele não pode estar maior a 185. É um paciente que não está indicado a terapia de reperfusão, só preocupar se é acima de 220 por 120.
A dissecção aorta é uma situação diferente, atípica, em que a meta dessa pressão, né, de 100 a 120 milímetros de mercúrio e deve ser atingida em 20 minutos. Aqui é uma situação que tem que baixar essa pressão muito rápido, não pode ser hora, tem que ser minutos, né, para diminuir a força aí, né, dessa dissecção. A encefalopatia hipertensiva é uma situação em que esse paciente pode estar com dor de cabeça, confusão, náuseas, vômitos e deve ter a pressão reduzida aí 10 a 20% durante a primeira hora. Aquela pessoa que chega com uma dor de cabeça muito forte e com a pressão alta, nós temos que baixar essa pressão em 10 a 20% do valor que se encontra na primeira hora. Quando se fala em insuficiência cardíaca aguda, a gente tem que pensar, né, no nitroprusiato de sódio, que é o medicamento, que é o nitrato. Ele vai ajudar a fazer uma vasodilatação das coronárias e com isso resolver bastante essa medida de emergência hipertensiva. Existem 4 situações em que você pode ter uma pressão alta relacionado a uma superatividade simpática. Aquela pessoa que tirou os antihipertensivos de ação curta e ele pode apresentar esse rebote, clonidina, propanolol, esses medicamentos podem, né, desenvolver aí uma superatividade simpática. Ingesta de agentes simpáticos, como por exemplo, alguns alimentos, né? Alimentos como contendo tiramina, alguns pacientes que tomam inibidores crônicos da monoaminoxidase, são medicamentos, né, são compostos semelhantes à anfetamina, cocaína. Todos esses medicamentos, claro, vai desenvolver uma superatividade simpática. O feocromocitoma e uma disfunção que é grave, porém, né, não é comum, seria uma disfunção autônoma grave aí. Bom, algumas emergências hipertensivas, a gente já falou bastante aí sobre insuficiência renal, sobre acidentes vasculares cerebrais agudos, né, uso de catecolaminas, situações de eclâmpsia, ainda, né, uma hipertensão arterial por uma disfunção ventricular esquerda, edema agudo, a gente já falou de todos aí. E quais são os recursos terapêuticos? Nós temos aí recursos medicamentosos. O nitroprusiato de sódio, ele é utilizado aí com excelência em várias situações. O labetalol, o esmolol, né, medicamentos que têm efeitos adrenérgicos e que podem nos ajudar quando é uma atividade simpática, né, o nitrato aí, que é um vasodilatador que vai nos ajudar, né, em vasodilatação coronariana. A nitroglicerina, né, ela tem bons efeitos nessa situação de vasodilatação coronariana. O enalaprilato, que é um IECA, que também tem seus efeitos aí. O dinitrato de isosorbido em paciente com angina de peito. E, por fim, né, as emergências hipertensivas deve-se focar então de 15 a 25% do valor inicial na primeira 1 a 2 horas. São duas, né, dividindo opiniões aí do livro e do protocolo paraguaio e UpToDate, aonde fica ali entre 10 e 20% e de 15 a 25% na primeira as duas primeiras 2 horas. Mas fica tudo muito próximo. Em torno aí de 25% nas primeiras 1 a 2 horas. 2 exceções aí que deve baixar essa pressão rapidamente é a dissecção da aorta e o edema agudo de pulmão. São 2 situações que tem que abaixar aí a pressão em minutos. Quando se fala em ancianos, uma emergência hipertensiva em pessoas mais velhas, deve tomar muito cuidado, porque às vezes essa pessoa já tem uma pressão basal aí de 150, de 160, e baixar as cifras dessas pressões pode trazer complicações. Então a ideia é reduzir a pressão arterial média no máximo 25% em 2 horas de prazo em emergência e, no caso, em até 160 milímetros nas 2
no caso nas 2 às 6 primeiras horas, em uma urgência hipertensiva. Ou seja, se é um senhorzinho de idade com dano-alvo, com dano em órgão-alvo, é interessante baixar 25% nas primeiras 2 horas. Se é uma urgência hipertensiva, manter essa pressão aí de 160 a 100 nas primeiras 2 às 6 horas. Não compensa reduzir mais do que isso aí, porque pode desencadear isquemia renal, cerebral e coronariana. Para os idosos, o dinitrato de isosorbide é um nebulizador que pode ser utilizado em ancianos quando se fala em emergência hipertensivas. E aqui agora está o protocolo, desse encontro que foi realizado no Paraguai sobre as emergências hipertensivas, os achados e os tratamentos. A gente já falou um pouco de tudo aí, mas eu mantive no slide, que basta você depois dar uma pausa. Então, segundo as indicações em cada situação e cada medicamento de escolha aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso que a gente tinha para falar sobre as urgências e emergências hipertensivas. Valeu, pessoal, e até a próxima.